Marcos capítulo 10. E vamos ler desde o verso 32 até o final. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indagavam-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar. Senhor, te louvamos com alegria por podermos nos reunir como povo do teu rebanho, do teu pastoreio, aqueles que o Senhor mesmo convocou para si. Obrigado, Senhor, por tua palavra aberta, tua bendita palavra. Tua palavra que é tão poderosa.
Nós temos tanta alegria, Senhor, de podermos estar aqui nesta noite com a Tua palavra aberta e apenas lermos a Tua palavra. E a Tua palavra é tão cheia de luz, e a Tua palavra é tão cheia de vida. A Tua palavra é capaz de iluminar as nossas trevas. A Tua palavra é capaz de sarar os nossos corações. Nos ensina a respeito do valor da Tua palavra. Realmente nos ajuda, Senhor. Nós desejamos amar a Tua palavra com todas as forças do nosso coração. Tua palavra é mais preciosa do que o ouro purificado. Obrigado por este tesouro que o Senhor confiou à igreja. Dá-nos nesta noite recolhermos as preciosidades a Teu respeito na Tua palavra. Nos ajuda para que nosso espírito, alma e corpo estejam absolutamente assistidos, para que não percamos nada do que o Senhor tem a nos falar. Dá-nos aquilo que Tu tens para nós. Alimenta Teu povo. Ajuda-nos a retermos a Tua palavra e permitirmos que ela cheque as nossas vidas, exponha as nossas vidas, restaure as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir assim, com Tua palavra aberta. Dá-nos hoje deste pão. Assim nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então compartilhado as notas tão preciosas desse capítulo 10 e eu gostaria então de prosseguir, basicamente recordando com os irmãos agora de início, como uma pequena introdução, alguns aspectos que mencionamos no domingo pela manhã, para então seguirmos nos concentrando nesses versos que lemos, que são os versos finais aí do capítulo 10. Esse capítulo realmente é cheio de instrução, cheio de notas preciosas e, mais uma vez, de encontros muito significativos do Senhor Jesus, revelando Sua beleza, Sua glória, confrontando corações, salvando aqueles que vinham a Ele. E então, nós temos aí a apresentação nesse capítulo de algumas motivações da vida cristã. É claro, meu irmão, que talvez seja muito, muito importante nós nos lembrarmos que mais significativo na nossa vida com o Senhor são nossos olhos que foram abertos para Ele. É o fato de que nós fomos despertados para ver quem Ele é. E na medida em que nós vemos e contemplamos, mais e mais nossos corações vão sendo atraídos. A vida cristã consiste em que nós vejamos a Cristo como Ele é, cada dia mais, e nosso ser seja então conquistado por Ele, e nossos olhos sejam mantidos fixos nele, e então nós possamos caminhar seguindo o Senhor, em uma relação de vida com Ele, em uma relação de consagração a Ele, em uma relação em que recebemos vida e alimento diariamente. É para isso que o Senhor nos chamou. Agora, nós podemos viver a vida cristã de muitas maneiras, nós sabemos. E aqui nós temos pelo menos 4 motivações ligadas à vida cristã, a maneira com que temos vivido a vida cristã. Nesse capítulo 10, apenas para lembrar você, irmão, e para então seguir aqui a sequência e a carga que está no meu coração, nós temos aí, primeiro, texto que nosso irmão compartilhou conosco a respeito do jovem rico.
Esse jovem que se encontra com o Senhor e apresenta nesse encontro com o Senhor, nada fica encoberto, porque nossa vida diante do Senhor é uma relação com Ele. Não é uma relação impessoal, mas é uma relação pessoal, de luz e de revelação. E na medida então que esse homem rico se aproxima do Senhor, são manifestos os desígnios do seu coração, os desejos do seu coração, a motivação do seu coração. E o Senhor, então, graciosamente lida com cada uma dessas motivações erradas na vida cristã e apresenta nele mesmo, na sua própria vida humana, a motivação mais excelente para aqueles que ele chamou. E a maneira que ele vivia sua vida centrada e dependente do Pai. Então, o Senhor vai desafiar todos aqueles com os quais se encontra aqui nesse capítulo 10, expondo motivações erradas e apresentando nele mesmo a bendita motivação da vida para a qual nós fomos chamados. Então, primeiro, nós temos aí o Senhor se encontrando com esse homem rico. Ele é interpelado, parece que é algo quase ocasional. Esse rapaz corre até ele, se prostra, e então o Senhor tem ali aquele encontro com esse jovem. E nós temos aí nesse jovem, lembrando, uma primeira motivação que é exposta no final do diálogo do Senhor com ele. E nós chamamos esta primeira motivação equivocada, já falamos algo no domingo pela manhã, mas quero reforçar aqui e aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque creio que seja muito importante para nós. Então, essa primeira motivação expressa aí nessa cena com o jovem, nós chamamos de medo de perder. Porque nós sabemos que o Senhor confrontou aquele homem cheio de muitas propriedades. E ele não pôde seguir o Senhor. É o que o texto relata para nós. Mas, irmão, nós vemos algo maravilhoso acontecendo ali. Porque nós temos o Senhor com seu amor, porque isso é destacado para nós aí, na nossa relação com o Senhor, um ingrediente que nunca falta da parte dele é seu amor sublime. O Senhor sempre se relaciona conosco na base do seu amor incondicional, seu amor sublime, seu amor que é capaz de curar nossas motivações erradas. Mas que para isso acontecer, o Senhor precisa expor nossos corações. E então o Senhor amavelmente vai abrir a prisão daquele jovem. Porque ele estava preso às suas muitas propriedades. Ele tinha algo que ocupava um lugar de primazia no seu coração. De alguma maneira, o Senhor se apresenta para ele, meu irmão, você se lembra? Porque é questionado pelo jovem, ele se dirige ao Senhor, o chamando de bom mestre. E então nós temos no relato de Marcos e no de Mateus, duas expressões diferentes. O Senhor vai dizer aí, você tem o relato no verso 18 do capítulo 10, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Aqui em Marcos aparece a frase, por que me chamas bom? Lá em Mateus 19, nós temos o registro de Mateus, o Senhor diz, por que você me questiona acerca do que é bom? São duas frases diferentes. Então nós sabemos que possivelmente o Senhor respondeu as duas coisas para aquele jovem, para aquele homem rico. Mas irmão, nosso objetivo não é estudarmos, dissecarmos a resposta propriamente do Senhor e até mesmo a ordem que o Senhor respondeu isso, mas nos lembrarmos que
Só tem duas maneiras de considerar essa resposta. A primeira é nós olharmos para isso que o Senhor disse para ele. Por que me chamas bom? Bom é somente um, e é Deus. Assim o Senhor finaliza a sua narrativa em Marcos e também em Mateus. O Senhor diz para ele, por que me questionas? Por que me indagas a respeito do que é bom? Bom é somente um, e é Deus. Ou o Senhor estava, apenas duas maneiras de considerar essa expressão, essa resposta. Ou o Senhor estava abrindo mão da sua bondade, ou o Senhor estava se apresentando a esse homem como Deus. Ou o Senhor estava dizendo para ele, bom é Deus e este homem aqui que está diante de você não é bom. E essa narrativa então nós descartamos porque não foi isso que o Senhor fez. Mas nós sabemos que o Senhor se apresenta àquela alma, aquele homem, ele se apresenta como aquele único que é bom. Só há um que é bom e é Deus. Então aquele homem é confrontado com a beleza do Senhor Jesus. Irmão, talvez seja mais importante nessa noite que nós sejamos lembrados que o que governa nossa vida e nosso achegar, nossa busca, nossa consagração ao Senhor, o que vai governar isso é a visão que temos a respeito de quem Ele é. Na medida em que o Senhor é visto, todas as coisas vão se ajustando e aquilo que ocupa um lugar indevido nos nossos corações vai sendo destronado. Na medida em que o Senhor se apresenta àquele homem, amorosamente olha para ele, nós sabemos que o Senhor cita os mandamentos, nosso irmão nos lembrou. Irmão, há um contraste tão lindo nessa narrativa, porque há uma cena no Velho Testamento que nos lembra o que está acontecendo aqui. Quando o povo foi retirado do Egito e eles estavam no Sinai, nós sabemos que o Senhor também deu a eles, através de Moisés, seus mandamentos. Nós sabemos que desceu da parte de Deus para eles aquelas tábuas, como que aqueles espelhos, para que eles pudessem olhar e verem claramente quem eles eram. O Senhor deu aquele espelho, desce do céu, a lei santa, justa, o mandamento. E então aqueles israelitas são confrontados com aquele espelho. E eles dizem, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Não é interessante que aqui o Senhor mais uma vez apresenta ao coração do homem os seus mandamentos. E o Senhor ouve uma resposta muito semelhante. Porque aquele homem rico olha para o Senhor e diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Tudo que o Senhor está dizendo, eu já observo, eu já faço. Mas o Senhor então dá um passo mais e aprofunda mais o seu amor e toca. O amor sempre toca na cobiça. O amor do Senhor sempre toca na cobiça dos nossos corações, para expor nossos corações. E então o Senhor olha para ele, amando, e diz, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Vai, vende tudo o que tens. Aquele amor tão direto do Senhor sobre a vida do jovem, abrindo a prisão. Mas, irmão, ele precisava dar um passo. Ele precisava sair da prisão. O Senhor estava abrindo a prisão do coração dele. O Senhor tem, na sua graça, atingido nossas vidas da mesma maneira, irmão. Quantas coisas têm tanto valor para nós que nós não queremos perdê-las.
O que tem sido propriedades e riquezas para nós? Nós podemos ter a nossa reputação em alta conta. Então, diante do Senhor, nós não queremos perder. Na nossa vida com o Senhor, nós temos medo de perder essa nossa reputação. Temos medo de perder nosso entretenimento, nossos gostos, prazeres, passeios, seja o que for. Temos coisas que ocupam o nosso coração e que, na nossa relação com o Senhor, elas ficam como que num compartimento fechado. Até aqui o Senhor pode tocar, daqui para lá não. Aqui isso é meu, é do meu prazer, é aquilo que é da minha propriedade. E então o Senhor amorosamente toca os grilhões. Com seu amor Ele toca os grilhões e abre as algemas. Mas, irmão, há uma convocação do Senhor, assim como foi feito para Lázaro. Lázaro, sai para fora. E na medida então que ele saiu e testemunhou para todos o poder da vida ressurreta que o Senhor o chamou da morte. Agora, querido irmão, que o Senhor encontre em nós caminho para que também os nossos corações sejam trabalhados aqui. Há um servo do Senhor que aprendeu isso maravilhosamente. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Filipenses, para que você veja como Paulo aprendeu isso que estamos tentando dizer aqui. Filipenses capítulo 3, veja o que o apóstolo Paulo experimentou. Filipenses 3, vamos ler desde o verso 7. Irmão, a única chave para que nós sejamos realmente cativados pelo Senhor é que diante dos nossos olhos seja desvendada a sublimidade de Cristo. E então Paulo vai nos falar um pouco da sua experiência, assim como o jovem, que diante dele agora estava aquele que é o sumo bem, aquele que é bom, somente um, bom é Deus, aquele que é capaz de cuidar e de determinar para ele um caminho a seguir. Ele não está diante da lei. A lei dizia, faça. A lei dizia, siga o caminho e faça. O Senhor Jesus se apresenta para ele e diz, segue-me. É tão diferente. A lei apenas dizia, friamente, faça. É um mandamento de Deus. Mas o Senhor Jesus não. Ele olha para aquele homem rico e não diz, faça e eu te cobrarei. Mas ele diz, venha e me siga. E na medida em que você andar comigo, eu irei prover aquilo que você carece. E então, o apóstolo Paulo, veja como Paulo compreendeu isso. Filipenses 3,7. Ele diz assim, mas nós sabemos que Paulo, essa carta é biográfica. Paulo fala muito a respeito dele, de sua vida, de sua experiência, de sua pessoa. Então, nesse capítulo 3, ele fala um pouquinho a respeito de quem ele era. Se você observar aí, o verso 5 vai dizer assim, que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Esse é Paulo. Esses eram os tesouros de Saulo de Tarso. Essas eram as posses de Saulo de Tarso, as muitas propriedades de Saulo de Tarso. Mas assim como aquele jovem, ele foi encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco. E o Senhor se apresentou para ele como aquele único que é bom, e há somente um que é Deus. E o Senhor se apresenta para ele, e a luz brilha sobre o coração de Paulo, e as algemas caem. Então, ele é desafiado a seguir o Senhor. E nós sabemos que ele seguiu, diferente daquele homem rico. E então, o verso 7 diz assim, mas o que para mim era lucro. Ah, irmão, quantos de nós aqui podemos
honestamente diante do Senhor, dizer o quanto nós temos juntado de coisas que para nós são lucro, que para nós são um avanço. Meu diploma é um grande avanço, os conhecimentos que adquiri, inclusive os conhecimentos espirituais, bíblicos que nós adquirimos, acadêmicos, seja o que for, quanto lucro nós ainda temos ou podemos ter. Então ele diz, o que para mim era lucro, tudo isso que nós acabamos de ler, era um avanço para Paulo, um tesouro, era quem ele era. Ele era representado por aquilo que era lucro para ele. Ele era identificado com aquilo que era lucro para ele. Então o Senhor toca naquilo que era mais importante para o jovem e também para Paulo. Então Paulo prossegue e diz, o que para mim era lucro, isto considerei perda. Isto considerei perda, e nós sabemos que a palavra aí é refúgio, é lixo. Isso considerei perda por causa de Cristo. Aí está o segredo, irmão. Somente Cristo pode confrontar aqueles que estão ocupando o trono nos nossos corações. Somente Cristo pode tocar as algemas tiranas que nos apreendem. Somente Cristo pode nos livrar de uma motivação errada de nos achegarmos a Ele com medo de perder algo. Irmão, o que poderia ser precioso diante dEle? Na medida em que Ele é visto e deslumbrado, todas as coisas caem por terra. Abraão teve essa experiência. Nós sabemos que o sol da justiça apareceu a Abraão. E quando aquela luz refulgente apareceu, todas aquelas velas dos ídolos de Abraão caíram por terra. E ele foi cativado pelo sol da justiça. E Abraão pôde segui-lo. E assim o Senhor fez conosco. Nós também fomos encontrados. Mas nós podemos viver nossa vida cristã ainda temerosos, ainda entendendo que o Senhor Jesus quer tirar algo de nós, que o Senhor deseja tirar algumas coisas preciosas que nós valorizamos. Mas, irmãos, definitivamente não é isso. O Senhor apenas deseja que nosso coração seja preenchido por Ele, somente por Ele. Então todas as demais coisas serão devidamente acrescentadas. Então, Paulo continua, verso 8, sim, deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que maravilhoso, irmão. Que desafiador para mim e para você. Que desafiador para nós. Nós sermos realmente confrontados na nossa caminhada cristã com uma motivação equivocada. O medo de perder. E era isso que estava no coração daquele homem rico. E ele não pôde seguir ao Senhor. As portas da prisão foram abertas, mas ele quis ficar ali. Não é impressionante? Quais são as prisões que o Senhor tem aberto em nossas vidas e que nós temos passado tantos anos acostumados com aquele caos que nós muitas vezes podemos nos recusar a sair? Mas o Senhor amorosamente, Ele brilha e se apresenta como aquele único que é bom. Ele é bom e é somente um Deus que conquista e cativa nossos corações. Então essa é a primeira motivação. Nós estivemos mencionando para os irmãos que quando Pedro viu tudo isso, como porta-voz daqueles 12, quando Pedro viu que a maneira com que o Senhor tratou a questão com o homem rico, com esse jovem rico aí, segundo o negrito, Pedro logo impulsivamente ele manifestou
a motivação do coração dele, e senão de todos os 12. E ele diz ao Senhor: Senhor, nós temos deixado tudo por causa de ti. O que será de nós? O que nós vamos ganhar? Nós temos deixado tudo. Qual será a nossa recompensa? Então essa talvez seja a segunda motivação na vida cristã. Nós já não temos medo de perder. Nós já sabemos que não tem nada que se compare ao nosso Senhor. Nós já sabemos que Ele é sobreexcelente, que não existe nada que possa se comparar a Ele, que Ele é maravilhoso, e nossos corações foram realmente impactados por isso. Já não há medo de perder. Nós sabemos que Ele é muito mais excelente e Ele se coloca no devido lugar de tudo aquilo que Ele tira de nós. Que maravilhoso! Então, não há nas nossas vidas nenhum temor em relação a perder algo. O que nós poderíamos perder? Aqueles que nada têm poderiam perder algo? Será que há algo que pode ser perdido por aqueles que nada têm? Será que há tanto valor naquilo que é efêmero, que não tem viço nem vigor? Então o Senhor graciosamente tem nos convencido disso. Infelizmente, irmão, para alguns de nós, isso leva muito tempo. E nós passamos a vida toda correndo atrás de coisas e temendo que o Senhor queira nos tirar essas coisas. Mas o Senhor maravilhosamente, como fez aqui no capítulo 10, vai nos ensinando a respeito de um princípio governante na vida do servo de Deus e na vida de todos aqueles que foram chamados para servi-lo. Ele vai nos ensinando a respeito de mordomia. Ele vai confrontando as motivações do nosso coração e vai nos ensinando que nós nada temos e que o que temos é apenas para supervisionarmos. Somos mordomos. Então, pela sua graça, Ele tem nos ensinado a segurar com mão leve as coisas que Ele tem nos dado. Se assim não for, irmão, se nós estivermos agarrados nessas coisas, então, assim como Jacó precisou ser tratado na sua personalidade agarradora, assim também o Senhor fará conosco. Se já não tem feito, certamente com alguns Ele tem feito. Então, Jacó vai nos ensinar a respeito desse perfil que agarra todas as coisas, até que, sendo transformado, ele é levado adiante do Senhor como um príncipe de Deus. Mas, irmão, ele passou por lições tão tremendas na sua vida. Ele precisou ser colocado diante de situações que mostraram muito claramente para ele quem ele era. E assim o Senhor tem feito conosco. Mas essa já não tem sido, então, nossa motivação. Nós não temos medo de perder, mas nós podemos, assim como Pedro, meus irmãos, nos aproximarmos do Senhor, observando e tendo nos nossos corações, lá no profundo, porque motivações são questões interiores que movem nossas atitudes. Nós podemos nos aproximar do Senhor observando quais são as vantagens que nós temos. Quais são as vantagens que eu tenho por seguir Jesus, por confessar esse nome? Quais as vantagens? O que eu ganho com isso? Irmão, lembre-se, naturalmente é assim que nós somos. O homem natural, ele busca seus próprios interesses. E então Pedro logo manifesta aquele coração que é semelhante ao nosso e que precisa ser tratado. Senhor, nós deixamos tudo, ora. O que Pedro deixou? Talvez, se fosse uma questão de deixar algo, aquele homem rico tinha muito mais coisas a deixar do que Pedro. Pedro não tinha nada. Pedro tinha, olha lá, um barco, mais nada.
Mas ele olha para o Senhor e diz: Senhor, nós deixamos tudo. E o que será de nós? O que nós iremos receber? Ele se apresenta então, se achega ao Senhor, buscando receber algo em troca. Irmão, isso é uma mazela que perdura no cristianismo com tanta força até os nossos dias. A motivação de receber algo da parte de Deus, de olhar para Deus e se aproximar dele como aquele que pode oferecer um meio para que você obtenha os seus projetos, os seus interesses. E assim tem sido. Quanta coisa tem se levantado na história da igreja. Quantas coisas nós temos visto. Quantas pregações induzindo o povo de Deus a fazer barganha com Deus. Quantas pessoas sendo desafiadas a se achegarem a Deus com a garantia de que vão receber algo em troca. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos ensine aquilo que Paulo também aprendeu. Porque Paulo compreendeu não somente que a sublimidade de Cristo é o que pode nos livrar de corrermos atrás das coisas e das pessoas, de errarmos o alvo. Se Cristo não for desvendado para você e para mim, nós iremos viver assim e vivermos com motivações erradas. Nós iremos nos agarrar nas coisas e temeremos muito perdê-las. Mas Paulo, porque contemplou aquele Cristo maravilhoso, esse que é o teu Senhor, assim como se apresentou a ele, se apresentou a você e a mim. E então Paulo foi cativado pela sublimidade de Cristo Jesus, o seu Senhor, o nosso Senhor. Que desafio para você e para mim, irmão. Porque se nossos olhos não forem cativados assim, nós iremos viver acumulando coisas e agarrando coisas nessa terra. E quanto mais nós adquirimos, mais medo de perder. E quanto mais ajunta, mais medo de perder. Quanto mais nós ajuntamos coisas, pessoas, sentimentos, projetos, seja o que for, o Senhor tratou ali a questão das riquezas em particular. Mas também nós podemos nos agarrar a tantas coisas. Mas assim o Senhor desafiou aquele homem e o Senhor tem também desafiado a você e a mim. E Ele tem aberto a gaiola para que você possa segui-lo. E o desafio é: deixe tudo o que tens, vem e me siga. Então, Pedro apresenta esse desejo de ganhar. E o Senhor, nós sabemos da resposta do Senhor, que vai dizer para ele: olha, Pedro, ninguém vai se arrepender de se entregar a mim. Ninguém vai se arrepender de me seguir. Ninguém perderá por me seguir. Que o Senhor fale no profundo dos nossos corações a respeito disso. Porque se nós não estivermos conseguindo ver isso, significa que nossos olhos ainda estão enxergando de forma natural. Mas se os nossos olhos forem abertos, e o Senhor pode dizer para Pedro: Pedro, ninguém que por minha causa tenha deixado algo, deixará de receber o cêntuplo nesta vida. Muitas casas, muitos irmãos, também muitas perseguições. Muito, cêntuplo, que o Senhor realmente fale no profundo dos nossos corações. Porque isso, meu amado irmão, combate essa motivação equivocada de nos apresentarmos no Senhor com o desejo de ganhar algo. O que mais nós poderíamos receber? Será que Deus tem algo fora de Cristo para nos abençoar? Será que tem algo mais sublime do que aquilo com o qual Ele já nos abençoou? O seu amado Filho. Deus amou de tal maneira que deu sua riqueza maior, seu Filho.
Então, seguindo agora, irmão, a partir do verso 32, nós temos um contexto, porque a narrativa do verso 23 a 31, ela é absolutamente sequente ao encontro com o jovem. Mas agora, eles estavam a caminho. E novamente o Senhor, nós temos aqui um novo contexto. E o Senhor mais uma vez chama os seus discípulos para junto de si e passa a falar. É a terceira vez que o Senhor faz menção do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. É a terceira vez, e esta é a narrativa em que o Senhor se aprofunda mais. Talvez seja a mais completa, talvez seja a vez em que o Senhor procurou, de forma mais direta, atrair o coração dos seus discípulos para duas coisas, pelo menos. Para o fato de que ele entraria em terrível batalha e sofrimento. Mas também que eles soubessem que esta batalha para a qual ele estava se dirigindo, que esses sofrimentos, os quais ele ia enfrentar, eles também resultariam em vitória. O Senhor desejava imprimir isso no coração deles. Ele buscava que eles tivessem total empatia com ele, que eles voltassem seus olhos para ele. Mas eles ainda estavam tão confusos. Eles ainda tinham muitos interesses. Mas o Senhor aqui se apresenta, então, novamente de uma maneira tão sublime. Ele apresenta seu caminho de sofrimento. E ele procura, através disso, despertar o entendimento deles a respeito dos sofrimentos, mas também a respeito da vitória que resultaria desses sofrimentos. Então há um maravilhoso mas no versículo 34. Ele apresenta seus sofrimentos, ele será açoitado, ele será cuspido, irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. O Senhor apresenta seu caminho de sofrimento. Mas, irmão, o Senhor apresenta para eles que ele estava indo por um caminho de grande batalha. Ele estava se dirigindo para aquele lugar onde tudo se opunha a Deus. Ele estava indo para aquele centro religioso importante, aquele lugar onde havia tremenda oposição. Todas as forças das trevas estavam preparadas para tentar calar e destruir o Senhor. Ele estava se dirigindo para Jerusalém, e em Jerusalém não havia nada que o aceitasse. Em Jerusalém só havia oposição. Lá estava assentado toda a religiosidade da época, todos os domínios e autoridades da época. E o Senhor resolutamente marcha. Irmão, o Senhor apresenta para os discípulos esse sofrimento, mas nós sabemos, como já te disse, que brilhava nos seus olhos. Lucas vai dizer que havia intrepidez, resolução no seu semblante de ir para Jerusalém. E essa resolução comunicava duas coisas: eu vou enfrentar os poderes das trevas, eu vou sofrer, mas também eu vou vencer. O Senhor não estava indo para Jerusalém somente para ser crucificado, mas ele também estava indo para Jerusalém para ser coroado. Ele não estava indo apenas para morrer, ele estava indo também para ressuscitar. E ele precisava que seus discípulos fossem despertados para isso. Eu estou indo enfrentar os poderes das trevas, mas no semblante, nos olhos do Senhor, era manifestado para eles aquela gloriosa e resoluta capacidade de vencer, aquele poder absoluto que não se renderia e que não seria derrotado pelas forças das trevas. Ele adentraria a morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou. O Senhor então desafia seus discípulos a serem impactados por isso, mas o que acontece? Esse é o contexto. O Senhor está a caminho. Então, ele apresenta mais uma vez
essa sua via dolorosa. Mas eles, logo em seguida, no verso 35, se aproximam dele Tiago e João. E eles, então, apresentam sua motivação, seu coração, mais uma vez. Nós vimos o jovem tendo sua motivação desvendada. Ele tinha tanto medo de perder. Nós vemos Pedro também expondo a motivação do seu coração. Ele tinha desejo de ganhar. Mas agora nós temos Tiago e João se apresentando ao Senhor. E eu gostaria de te dizer, irmão, que tem um misto de motivações no coração de Tiago e de João. Por um lado, nós temos dois homens que estão olhando para o Senhor e estão dizendo assim: olha, nós estamos associados ao Senhor, desde que seja para ocupar os primeiros lugares. Nós estamos associados a Ti, Senhor, desde que seja um à direita e outro à esquerda. Nós amamos os lugares de destaque. Nós queremos estar contigo, mas nós queremos um lugar de destaque. Por um lado, isso é apresentado no coração e no pedido deles. Não tem como nós não reconhecermos isso. Senhor, que nós possamos assentar um à sua direita e outro à sua esquerda. Nós sabemos pelo relato de Mateus, irmão, que a mãe de Tiago e de João fez esse pedido ao Senhor. E que talvez eles tenham feito junto dela. E esse pedido foi um pedido cheio de impulso. Foi uma determinação ao Senhor. Senhor, faça isso conosco. Senhor, faça isso com eles. Que cada um se assente, um à direita e outro à esquerda. E eu queria que você considerasse o que se passava no coração do Senhor quando olhava para essas motivações. Por um lado, eles queriam ocupar os melhores lugares. Eles queriam ser os primeiros. Então aqui nós temos a apresentação dessa motivação dos discípulos. Não só dos dois, mas também dos 10, de todos os 12. Porque eles se indignaram. Quando souberam que Tiago e João tomaram a iniciativa primeiro, eles ficaram muito mal. Porque eles também queriam os primeiros lugares, os lugares de destaque. Que o Senhor nos ajude, irmão, e que nós sejamos sondados pela palavra do Senhor. Será que nós temos nos achegado ao Senhor porque queremos os principais lugares? Será que o Senhor tem nos convocado a servir e nós temos titubeado porque queremos servir dessa ou daquela maneira? Porque entendemos que essa ou aquela maneira é mais importante ou mais proeminente? Será que nós temos enterrado o talento que o Senhor nos tem concedido porque temos olhado e desejado outros talentos que Ele não conferiu a nós? Que o Senhor realmente sonde nossos corações para compreendermos se ainda existem motivações erradas. Por um lado, Senhor, nós estamos contigo. Nós estamos associados ao Senhor, mas nós queremos um lugar à sua direita e outro à sua esquerda. Nós não queremos o serviço mais simples. Nós queremos os melhores lugares. Nós queremos um lugar de governo. Nós não queremos um lugar de serviço. E então, Senhor, confrontado com esse pedido, imagine isso, irmão. E como disse a você, talvez haja um misto aqui no coração desses discípulos, porque, por um lado, queremos os melhores lugares. Mas, por outro lado, irmão, talvez eles tenham sido, de alguma maneira, tocados por aquilo que o Senhor havia acabado de dizer. Talvez, de alguma maneira, eles tenham sido tocados. E eles tenham, por causa de serem tocados por aquela apresentação da glória do Senhor, aquela apresentação de que
o caminho da glória era o caminho do sofrimento, mas haveria vitória e glória. Talvez eles tenham sido tocados de alguma maneira. E eles então ousaram pedir algo tremendo ao Senhor. Senhor, nos concede que estejamos contigo na tua glória. Talvez essa tenha sido a motivação do coração deles. E se foi essa, irmão, o Senhor o sabe. Que realmente ela seja encorajadora para nós. Se houve no coração deles uma motivação despertada por estarem totalmente ligados ao Senhor, por causa da sua glória, que esse seja o anelo dos nossos corações também. Senhor, nós queremos estar contigo. Senhor, nós desejamos ocupar contigo um lugar em que o Senhor seja manifesto através de nós. Você se lembra que o apóstolo Paulo, abra comigo em 2 Tessalonicenses, há um texto impressionante aí a respeito disso que gostaria de ilustrar. Capítulo 1, a partir do verso 10, veja isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 10. Irmão, talvez esse seja um dos textos mais ricos e completos do Novo Testamento sobre a glória da igreja, a glória de Cristo testemunhada na igreja. E talvez isso nos ajude a compreender o que o Senhor desejava que fosse gerado no coração deles e que Ele deseja que seja gerado no coração da igreja nesses dias que antecedem a sua vinda. Então veja isso. O verso 10 diz assim: quando vier, quem vier? O Senhor vier. Quando Jesus vier, para ser glorificado nos seus santos. Essa expressão, ser glorificado, aí ela é singular, irmão. Ser glorificado e seja glorificado, que vai aparecer no verso 12. São expressões que aparecem só aqui. Elas são muito significativas. Sabe qual é o significado? É ele ser adornado com glória nos seus santos, naqueles que ele chamou. Ser adornado, testemunhado, visto de forma gloriosa e bela naqueles que ele chamou. O Senhor queria despertar isso no coração deles. De alguma maneira, isso pode ter ocupado o coração deles. Então eles tiveram uma ousada resolução. Eles disseram: Senhor, nós queremos estar junto contigo na tua glória. Que esse seja um desafio para você e para mim. Então, seguindo o verso, ele diz: quando vier para ser adornado com glória, onde? Nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram. Veja que lindo isso, irmão. E ser admirado em todos os que creram. Imagine isso, irmão. O que está sendo dito aqui é que o Senhor será admirado na sua vida e na minha vida, na igreja, da qual nós somos parte. Que maravilhoso! Ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos, idôneos, compatíveis, dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado, seja adornado com glória, onde seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. De alguma maneira, aqueles dois discípulos talvez tenham sido impactados por isso. E nós não podemos deixar de considerar isso. Mas seguindo, então, depois dessas 3 motivações erradas para a vida cristã, o desejo de sermos os primeiros, o desejo de ganhar e o medo de perder. Então nós temos aí uma motivação mista
positiva que talvez tenha ocupado o coração daqueles dois? Senhor, nós queremos estar contigo na tua glória. Nós vimos que tu és glorioso. Nós vimos que no caminho do sofrimento, o resultado será glória e vitória. Então nós queremos ocupar lugar ao teu lado. Que o Senhor encontre isso nos nossos corações. Não será esse o desejo e o anelo que o Senhor espera que suspire no coração da igreja nesses dias finais? Não será isso que o Senhor aguarda? Senhor, nós queremos estar contigo na tua glória. Vem, Senhor Jesus. Não é esse o desejo que o Senhor tem no seu coração, de que seja suspirado pela sua amada? Então, nós temos essa motivação positiva. Mas agora, irmão, eu gostaria de seguir para uma segunda motivação positiva e talvez mais excelente desse capítulo 10. Porque nós temos aí agora o Senhor Jesus diante desse pedido de Tiago e de João. Então agora, meu amado irmão, o servo do Senhor vai rasgar o seu coração e vai abrir qual é a motivação do seu coração. E então talvez que o Senhor use de graça conosco e que nossos olhos sejam abertos para contemplar, e não somente agora, mas meditarmos no que será apresentado aqui para nós. Porque o Senhor olha para eles e diz assim: vocês não sabem o que pedem. Vocês estão pedindo algo tremendo. E que haja no nosso coração esse mesmo desejo, mas lembre-se, isso é algo tremendo. E isso não é algo que será concedido por nenhum outro caminho, senão pelo mesmo caminho trilhado pelo Senhor. Eis que eu enfrentarei os sofrimentos e os poderes das trevas, e o resultado será glória. Sofrimento e glória. A glória que vem por meio do sofrimento. E o Senhor então diz para eles: por acaso vocês podem, não sabem, verso 38, vocês não sabem o que pedem. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu bebo? Vocês podem participar do batismo com que eu sou batizado? Nós sabemos que o Senhor não está falando da sua obra salvífica. Homem nenhum participou e nem poderia participar dessa obra. O Senhor não precisava de auxiliares para essa obra. Quando eles disseram podemos, e o Senhor então disse bebereis, ele não estava dizendo agora eu tenho 2 cooperadores para a obra da cruz. Nós sabemos que o cálice que o Senhor bebeu, ele bebeu sozinho. E que o batismo ao qual ele foi submetido, ele também enfrentou sozinho. E aquela obra salvadora, ela só poderia ser realizada por ele, porque ele é santo e nele não há pecado. Mas ele tomou sobre si os nossos pecados e ele venceu a morte. Agora, ele é confrontado com um pedido. Sim, Senhor, nós podemos beber do cálice. Nós podemos participar de sofrimento para estarmos associados contigo na tua glória. Nós podemos sim trilhar este caminho. E então o Senhor responde a eles: sim, vocês beberão. E nós sabemos, irmãos, segundo a palavra e também segundo a tradição, que Tiago e João, sem dúvida nenhuma, trilharam esse caminho. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Tiago foi o primeiro que enfrentou a espada. E ele sim bebeu do cálice de sofrimento para testemunhar a respeito da glória do seu Senhor. E ele pôde participar de alguma coisa. Ele pôde de alguma maneira oferecer um testemunho, um adorno a respeito de Cristo na sua própria vida, entregando sua vida por amor ao Senhor. E assim Tiago foi o primeiro mártir. Mas também nós temos João.
E João, assim como Tiago foi o primeiro dos apóstolos, o precursor de um testemunho de sofrimento e glória, de um testemunho de amor por Jesus, e ele foi o que teve a sua vida abreviada, o primeiro a entregar sua vida, nós temos João. E João foi o último a entregar sua vida. E João morreu talvez em condições naturais, exilado na ilha de Patmos, possivelmente com mais de 90 anos. Ele viveu a vida mais longeva dos apóstolos. E ele pôde testemunhar com sua vida seu amor por Jesus. E de alguma maneira participar da glória dos seus sofrimentos. Que o Senhor nos ajude. Não seus sofrimentos em favor da igreja, porque esses o Senhor levou sobre si sozinho. Mas ele pôde sofrer em favor do crescimento do testemunho de Cristo na igreja. Ele pôde sofrer por conta dos ataques do maligno ao testemunho do Senhor. Ele pôde experimentar na sua própria vida um adorno da glória de Cristo sendo vista. E esse é João. Mas o Senhor segue, e então agora ele apresenta no verso 45, e você sabe, irmão, esse é um verso-chave. O Senhor vai estabelecer para eles, antes do verso 45, um princípio, e vai dizer para eles: se vocês querem conhecer a respeito de autoridade, se vocês querem ocupar lugar de autoridade, vocês precisam aprender a servir. Vocês só saberão o que significa autoridade espiritual se aprenderem por meio do serviço. E o Senhor estabelece um princípio então para eles. Aquele que entre vocês, verso 42, sabeis que no mundo os governadores dos povos, eles têm domínio sobre eles, e eles exercem autoridades porque são os maiorais, mas não será assim entre vocês. Aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja esse o que vos sirva. O Senhor está estabelecendo uma relação entre autoridade e serviço. Marido, você quer ter a autoridade de Cristo na sua casa? Aprenda a servir os seus, sua esposa e seus filhos. Se você quer ser um representante de Cristo com autoridade, de modo que sua esposa se submeterá alegremente, seus filhos serão obedientes, você precisa aprender a servi-los nas coisas pequenas e também nas grandes. Que o Senhor nos encoraje a isso. Mas o Senhor segue. Então agora, no verso 45, nós temos o Senhor abrindo o seu coração e apresentando a bendita motivação. Então, ele começa assim: pois o próprio Filho do Homem. Vamos analisar algumas expressões desse versículo. Primeiro, pois o próprio Filho do Homem. Irmão, essa é a expressão que o Senhor mais gostava. Essa é a expressão que o Senhor Jesus mais usou. O Senhor Jesus amava essa expressão. Sabe por quê, irmão? Porque essa expressão, para todos que estavam ali, todos os religiosos, todos os fariseus, sabiam muito bem que esse é o título profético do Messias, o Filho do Homem. Esse é o título profético do Messias. Eles sabiam que em todos os escritos proféticos, o Filho do Homem apontava para o Messias. O Senhor Jesus usava esse título. Agora, irmão, não somente de forma aleatória. O que nós temos aqui é o Senhor Jesus tomando esse título que os profetas usaram. O Senhor do universo, irmão. Mas agora, tão identificado, tão homem, tão identificado com todos os homens, o Filho do Homem. Não veio. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse veio e esse verbo. Esse verbo é um verbo especial. Ele indica para nós, o verbo que foi empregado aqui, indica
que ele já existia antes, indica pré-existência do Filho do Homem. Esse é um verbo especial, ele indica que ele já existia e já tinha um propósito no seu coração. Já havia um propósito, e esse propósito era que Deus fosse glorificado na restauração de todas as coisas, que Deus fosse glorificado na pessoa do seu Filho. Então, ele veio, o Filho do Homem, ele veio, mas seguindo aí o relato, nós temos mais uma expressão que diz assim: não veio para ser servido. Irmão, que coisa impressionante é essa? Porque aqui, o que nós temos, ele apresenta para nós duas coisas que eu queria chamar a sua atenção. O que nós estamos contemplando aí é o homem Jesus. Nós sabemos que como Deus, sendo Deus, a si mesmo se esvaziou. É o que Paulo vai dizer aos Filipenses. Irmão, talvez nós não tenhamos nem condição, com a nossa mente limitada, de entender o que significa o esvaziamento de Deus. Nós não temos condição de compreender o que significou isso. O que significou ele abrir mão dos direitos de ser adorado, de ser reverenciado. O que significou isso? Isso é tão grandioso, mas não é o assunto aqui. Aqui nós estamos olhando para o homem Jesus, o Filho do homem, aquele homem que é Senhor do universo, que abriu mão da sua glória, mas agora ele é um homem tão identificado com todos os homens, mas ele não veio para ser servido. Ele poderia vir para ser servido, ele poderia vir como um homem de qualquer outra maneira, ele poderia ter vindo como um governante, e ele seria o governante mais excelente de toda essa terra e de toda essa humanidade. Ele poderia ter vindo como um juiz, e ele seria o juiz mais reto de toda a humanidade. Mas sendo homem, ele a si mesmo se esvaziou. E o que nós estamos vendo aqui é esse homem dizendo: olha, eu não vim para ser servido. Eu não tenho nenhuma aspiração pessoal. Eu não tenho nenhum desejo eu não tenho nenhum desejo próprio de bem-estar. São duas coisas que devem ser consideradas. Eu não tenho nenhuma aspiração pessoal. Eu não estou buscando que vocês se reúnam ao meu redor aqui para prestar honra, adoração a mim. Eu não estou buscando proeminência. Eu não estou buscando popularidade. Sendo homem, ele não veio para ser servido. Ele não buscou coagir ninguém a ficar ao redor dele. Ele não buscou atrair ninguém. Não, eu tenho que ter meu grupo aqui, eu tenho que ter meu povo, aqueles que andam sempre comigo. O Senhor nunca buscou isso, porque ele era um homem absolutamente livre de todas essas aspirações pessoais que nós temos. Ele era um homem totalmente centrado em Deus e totalmente ocupado por uma paixão dominante, a glória de Deus. O propósito de Deus, a vontade de Deus. Ele era um homem totalmente dominado por esta paixão. E ele então se apresenta como esse que não veio para ser servido. Irmão, ele não veio para se preservar em momento nenhum. Ele procurou ficar imune de tristezas e sofrimentos. Você já pensou nisso? Ele não se autopreservou de nada. Ele não veio para ter só alegrias e prazeres. Ele não se preservou de tristezas e sofrimentos. Ele não tinha aspirações pessoais. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Tudo que eu falo é da maneira que eu ouço. A minha comida e a minha bebida consiste nisso. Constituem o meu ser está totalmente centrado na glória de Deus. E então esse homem trilhou essa terra. E nunca jamais foi visto um homem como esse.
E esse homem tão maravilhoso, que não tinha nenhum desejo de exaltar-se, que não procurou em momento nenhum lugar de destaque, ele se apresenta com essa motivação maravilhosa. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar. Que maravilhoso, irmão. E talvez essa seja a bendita motivação da vida cristã. Nós fomos chamados para quê? Para aprender a servir e dar. Para aprender o que significa servir e dar. Para onde nós precisamos olhar? Uns para os outros? Nós precisamos olhar para Ele. Porque Ele é nosso modelo excelente. Nós não temos uma tábua de mandamentos de como servir e dar. Agora nós temos um varão medida que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida. Que maravilhoso. Então, esse que se esvaziou totalmente, que não tinha nenhuma ambição, somente uma única paixão, a glória de Deus. Ele a si mesmo se esvaziou. Ele buscava em todo o tempo a satisfação de Deus. Ele não se preservava, ele não se poupava. Ele era homem como nós, ele se cansou como nós, mas ele laborou e se afadigou, porque ele não buscava seus próprios interesses. Que sublime motivação. Que o Senhor realmente possa encontrar em nós um anelo assim como esse, de desejar com todo o nosso coração a glória e a satisfação de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos aqueles soldados que o Senhor arregimentou. Então, porque Ele nos convocou, Ele espera que nós não estejamos distraídos com as coisas desse mundo, mas que nosso coração esteja absolutamente absorvido para satisfazer aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou. Agora, irmão, finalizando, o versículo não termina aí. Se ele terminasse aí, nós teríamos uma tremenda apresentação gloriosa desse homem. Nós teríamos esse homem precioso, sublime para admirar, mas nós não teríamos evangelho. Mas graças ao Senhor, o Senhor segue o verso e diz assim: Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Então essa é aquela melodia linda do Evangelho que penetra os nossos corações. Ele veio para resgatar, servir e dar sua vida em resgate de muitos. Que maravilhoso. Ele veio resgatar, e esse então é o Evangelho anunciado, o Evangelho na pessoa de Cristo, o Evangelho apresentado na pessoa de Cristo. E se você seguir então os versos de 46 a 52, nós temos a narrativa de Bartimeu. Irmão, em poucas palavras, Bartimeu apresenta para nós, ele identifica quase que todos os personagens desse capítulo 10. Porque ele vai nos ajudar a ver como o Senhor via aqueles com os quais ele se encontrou, absolutamente cegos. Nós temos os fariseus, lá no começo, que a motivação, o desejo deles era experimentar, encurralar, apanhar o Senhor com as suas perguntas sobre o divórcio. E o que nós temos em Bartimeu? Em Bartimeu nós temos alguém que não tinha nada e que apenas clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós temos um jovem, um homem cheio de posses, e aqui nós temos um cego mendigo à beira do caminho. Nós temos um homem que não foi capaz de deixar suas posses. E nós temos um mendigo que, quando foi chamado, deixou a sua capa para seguir o Senhor. Que maravilhoso.
Nós temos uns discípulos que ouviram do Senhor assim: o que vocês querem que eu faça para vocês? Quando Tiago e João vieram falar com o Senhor a respeito do seu desejo de ocupar aqueles lugares importantes. Então, eles disseram: Senhor, nós queremos que o Senhor faça uma coisa para nós. Então o Senhor disse: o que vocês querem que eu faça? E ele ouve então que eles queriam ocupar melhores lugares. Mas nós também temos Bartimeu, que ouve do Senhor a mesma pergunta: o que você quer que eu te faça? Então ele diz: Senhor, eu apenas quero ver, que eu torne a ver. Nós temos um homem que não pôde seguir o Senhor e afastou-se triste porque estava aprisionado às suas muitas propriedades. Mas nós temos um mendigo que teve seus olhos abertos e que passou a seguir o Senhor por toda a sua vida. Que maravilhoso, irmão. Que o Senhor realmente abra nossos olhos. Porque o que é determinante para seguir o Senhor? O que é determinante para que haja uma motivação correta nos nossos corações? Senhor, eu quero te servir e te dar minha vida. O que é determinante? Que eu torne a ver. Que os olhos sejam abertos cada dia, irmão, e que o Senhor seja visto com clareza pelos teus olhos e pelos meus. E então nada terá valor, nada poderá ocupar o seu lugar, e nós não temeremos nada, e nós não desejaremos receber mais nada, porque o que pode receber aquele que já recebeu tudo? Então, nós poderemos segui-lo. Que o Senhor encontre isso aqui entre nós, que o Senhor realmente encontre isso entre nós. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos. Nós te bendizemos por teu amor tão forte, por teu amor tão perseguidor. Nós te bendizemos porque o Senhor é tão paciente, porque o Senhor é capaz de ouvir as nossas tolices e ainda assim nos olhar com um olhar de amor. E ainda assim abrir as prisões que têm nos assolado. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos deixar tudo para te seguir. Não porque ganharemos algo, mas porque temos sido conquistados por ti. Nos ajuda, Senhor, para vermos que tudo o que temos, queremos considerar como perda, para ganhar a Cristo por causa da sublimidade tua. Nós não queremos, Senhor, viver de outra maneira que não seja essa. Realmente abre nossos olhos, para que sejamos levados a anelar, participar contigo da tua glória. E o Senhor ser glorificado em nós, e tua vida ser vista na nossa vida. E o Senhor ser esse adorno maravilhoso nas nossas vidas. Tua vida é tão linda, Senhor. Teu coração é tão lindo. Tu não tens nenhum desejo de glória pessoal. Tu não tens nenhum desejo de bem-estar próprio. Mas o Senhor entregou sua vida para o nosso bem. O Senhor permitiu que sua vida fosse esfolada para que nós fôssemos salvos. Glórias ao teu nome. Tu és o bendito Salvador. Tu és inigualável. Tu és o homem mais formoso dentre todos os filhos dos homens. Cativa nosso coração, Senhor. Não permita que se levante nenhum rival nos nossos corações, que nos afaste de ti, que nos leve a um cativeiro terrível e que nos afaste de ti. Oh, liberta-nos, Senhor. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Isso é o que nós desejamos. Faz isso conosco por meio da tua palavra.
nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.